E aí, se me questionasse, e a Guerra do Contestado acabou? Como que ela acabou? Vocês me provam que não. Eu viajei assim na música, eu fui andar de cavalo. Ela é a expressão mais pura do que é a fé. Eu tinha uma ideia na cabeça, assim, mas quando comecei a ouvir as guias, teve assim, uma surpresa, porque não achei que as letras seriam tão explicativas do que aconteceu pela história do contestado. O Quarteto Ressoar é um grupo musical que foi criado no ano de 2021. Nós 4 já éramos amigos e já tínhamos uma conexão musical há alguns anos. E naquele momento decidimos fazer disso algo profissional. A partir daí tivemos muitas oportunidades. Participamos de eventos, casamentos, jantares, sempre buscando tornar momentos importantes ainda mais especiais. Com o lançamento do edital da Lei Paulo Gustavo, surgiu uma oportunidade de fazermos algo novo, diferente de tudo que já havíamos feito com o grupo. Nós nascemos e crescemos em Irani, onde a história da Guerra do Contestado é muito importante e presente. Então, como uma forma de tentar difundir ainda mais essa história e de deixar o nosso legado para as gerações futuras, nós decidimos produzir esse EP com 5 composições sobre o contestado. Hoje a gente está aqui no Sítio Histórico do Contestado, que é um lugar que serviu de inspiração para a gente também, já que somos todos de Irani e a gente sempre vinha visitar aqui com as escolas. Os professores sempre deram esse lugar como inspiração para a gente hoje para a criação dessas músicas. Já existiram também muitos outros historiadores, compositores aqui da nossa terra que deixaram esse legado para a gente e fica agora para a nossa geração a gente continuar com essa história para mais e mais anos. Após a aprovação do projeto, nós fizemos uma primeira reunião, onde iniciamos a produção do EP, buscando referências e decidindo algumas características que ele teria. Então, pessoal, essa é a nossa primeira reunião para definirmos as músicas do nosso projeto e quais os temas que serão abordados nas músicas. A gente conseguiu definir os personagens principais e qual a estética sonora. Não, tem que repetir, tem que dar pausa. Eu quero muito ver. Feito vento ao relento assoprar. Feito vento ao relento Não, feito mas essa vento parte vai ao subir. relento. Eu não sei se relento fica melhor. Não, fica parecendo 2A. Feito vento ao relento, aço. Aí agora cantando no refrão. De que vai tudo acabar. Criamos uma playlist com músicas diversas que tivessem uma estética parecida com a que queríamos desenvolver. Não, colocar a repetir mais. É igual. Tá certo, você tem que ver se é arpejo do Mi, Sol, do Si. Mi, Sol, Si. E aqui você tocando o quê? Jeito na... Sim. Oi, comecei aqui, ó.
Analisamos e discutimos sobre alguns dos principais personagens da guerra para definir quais seriam os protagonistas das nossas composições. Depois de ter algumas coisas definidas, nós agendamos a próxima reunião. Em média, fomos fazendo uma música a cada encontro. Sobre o processo de composição, a gente escuta bastante músicas que têm um estilo parecido com o estilo que a gente quer mostrar e quer que as nossas músicas soem. E nas reuniões que a gente faz, a gente vai desenvolvendo a música, iniciando pela harmonia, fazendo uma melodia e depois, por último, a letra. Nós decidimos fazer as letras das músicas pensando mais num contexto geral da guerra, não falando coisas tão específicas como nomes de personagens ou nomes de cidades, para que a gente também possa trazer esses temas das músicas para os dias atuais, para que permita uma discussão disso, pensando no contexto que a gente vive hoje. Todos do grupo têm alguma responsabilidade na composição, conforme o que cada pessoa tem mais habilidade. Então, geralmente, a gente começa pela harmonia, que o Fernando fica responsável, já que o instrumento dele é o violão. Depois disso, a Júlia vai fazendo uma melodia por meio de improvisos e frases no violino. E eu e o Pedro ficamos responsáveis pela parte da pesquisa sobre os temas e das letras. Então, mesmo cada um tendo a sua responsabilidade dentro da composição, todos também têm a liberdade de intervir na ideia do outro e sugerir o que pode ser mudado. Então, a gente acaba todo mundo participando bastante desse processo. Dois lados da história. Grava antes que esquece. Falando um pouco sobre essa composição que a gente está fazendo hoje, eu usei bastante como referência esse livro, A Guerra Santa do Contestado Tintim por Tintim, que foi lançado no ano passado. Ele tem mais de 500 páginas e fala bastante sobre toda a história do contestado, desde antes do início até depois que acabou, todo o contexto geral. E aí, a partir desse livro, eu fui fazendo anotações, um resumo sobre as partes mais relevantes que seriam utilizadas para essa música de hoje. Então eu vou tentando encaixar a letra na melodia e todo o pessoal do grupo também vai ajudando nesse processo, vai modificando alguma palavra que seja necessária ou alguma frase. E, basicamente, o processo é esse. Para a gravação das músicas, nós escolhemos o estúdio Giant Steps, do produtor Juan Manuel Pérez, que já conhecíamos por ter equipamentos de alto nível e por suas produções de qualidade. Isso. E aí, tá rendendo legal? As partes boas é nós, as que estão dando errado, culpa do Fernando. Meu nome é Juan Manuel Pérez, sou produtor musical e dono do estúdio Giant Steps aqui na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Tive o privilégio de ser convidado pelo quarteto, pelo Fernando, que conheci ele alguns meses atrás em algumas produções musicais aqui no estúdio. E foi um desafio muito legal, assim, desde o início, porque ele comentou sobre o que seria o projeto, para que lado iria assim, mas eu imaginava tudo. Ele falava de música pop, falando sobre a história do contestado. Eu tinha uma ideia na cabeça, assim, mas quando comecei a ouvir as guias que ele enviou da pré-produção que fizeram, teve assim uma surpresa, porque não achei que as letras seriam tão explicativas do que aconteceu pela história do contestado. Sinceramente não tenho tanto conhecimento pela história, mas ouvindo agora o material durante esses 3 dias de gravação, tive um aprendizado assim do que aconteceu e gostei muito, assim, de coração, gostei muito das letras, das melodias e principalmente da parte musical, assim, que ele tem um estilo diferenciado. Ele não chega a ser um álbum de pop, mas ele tem elementos de diferentes ritmos brasileiros e levadas e harmonias bem interessantes. Nas gravações, contamos com a participação de outros músicos que também foram muito importantes para o projeto.
Ricardo Bordignon na bateria, André Silva no contrabaixo, André Pellicer no teclado e Luciano Candemil na percussão. Principalmente esses dois, acho que você pode acentuar junto. Por si quiser que você pode. Não, é na parte deles. No primeiro dia de composição, a inspiração para a música foi a personagem Chica Pelega. A intenção da letra foi falar de Chica na sua essência e atitudes, demonstrando sua fé e coragem. O início da música fala sobre o nascimento de Chica Pelega. A mãe dela não podia ter filhos, então o pai dela foi até uma fogueira onde o monge tinha passado e acendido e pegou uma brasa e nisso fez um amuleto para ela. Então ela engravidou e eles acreditavam que tinha sido um milagre por causa do amuleto das cinzas. Na segunda parte da música, ela fala mais sobre um crescimento dela, a ligação que ela tinha com o monge. Ela também era curandeira e aprendiz dele. E no fim, ela retornando ao pó, que significa a sua morte. Então, na frase "se é real", que é o ponto alto da música, fala sobre o fato de talvez ela nem sequer ter existido e de que talvez não existisse uma mulher que lutou com tanta bravura e representou tanto o povo. Então, o título da música se dá pelo fato dela ser um exemplo de mulher guerreira e um retrato de mulheres até nos dias de hoje. Menina das cinzas nasceu, em plena luz do sol. Sua fé trouxe paz, o triunfo da vida sobre a dor. Ao lutar por amor, menina, mulher se tornou, feito vento ao relento a soprar, pensamentos que vivem a vagar. Se é real a força de uma mulher, brava, guerreira e de fé, com suas mãos curou toda aflição. Se é real de uma pele morena o calor, que como fogueira brotou as faíscas do sol e na terra o fervor. Irmã da floresta cresceu e retornou ao pó. Sua fé trouxe paz, o triunfo da vida sobre a dor. Soprar pensamentos que vivem a vagar. Se é
suas mãos curam toda aflição. Se é real, de uma pele morena o calor, que como fogueira brotou as faíscas do sol, e na terra o fervor, e de um povo a mente alentou. Eu gosto muito da história da Chica Pelega. Eu acho que essa ligação dela justamente com a natureza, o milagre que foi a vida da Chica Pelega, né? Ter nascido das cinzas. Ela é a expressão mais pura do que é a fé, porque para um casal que não podia ter filhos, né, o pai, ao achar um resto de uma fogueira, né, deixada pelo monge, pega ali um pouco de cinza e um pouco de carvão e faz 2 pequenos amuletos. E esses 2 amuletos vão mudar a vida desse casal e vai gerar uma das mulheres mais corajosas que Santa Catarina já teve. Então eu acho que isso é muito bacana. E vocês transformarem isso em música, nossa, é show, sabe? É muito, muito bacana, parabéns. E eu acho que é isso que está faltando muito no dia de hoje, né? É fé, essa bravura, essa doação, e que custou para Chica Pelega a sua própria vida, né? No momento que ela faz a escolha de permanecer no reduto, junto com as pessoas mais fracas, junto com as pessoas que estavam mais necessitadas naquele momento, e ela não deixar essas pessoas para trás, e muito pelo contrário, ficar com esse povo, ela nos dá um exemplo que precisa ser resgatado, de doação, de persistência, de amor ao próximo, né? Muito que está faltando nos dias de hoje. Parabéns para vocês, parabéns pela letra, por tudo, está muito, muito perfeito. Dentro do processo de experimentação artística, nós tivemos a ideia de convidar 3 pessoas importantes para o município, que têm conhecimento da história e que até hoje têm o seu trabalho relacionado com o contestado, para ouvirem uma prévia das músicas e falarem sobre a importância do projeto. Essa experiência foi muito importante para entendermos se havíamos conseguido transmitir o que queríamos através das composições. Da estrutura da serraria, baseada nessa situação. A música Prenúncio foi inspirada principalmente na história da personagem Maria Rosa, que foi uma grande guerreira e líder no período da Guerra do Contestado. Ela treinava os soldados, organizava as estratégias de batalha e estava sempre à frente nos combates. Maria Rosa sempre atuou se baseando nas instruções que ela recebia do próprio monge José Maria por meio de suas orações, sonhos e visões. Mesmo sendo muito jovem, ela era reconhecida e respeitada por sua liderança em seu reduto e também nos redutos vizinhos. Nessa música, nós optamos por escrever a letra em primeira pessoa, como se fosse a Maria Rosa contando sobre sua história e suas visões. Nós observamos durante as pesquisas para as composições que a história de várias mulheres do contestado se conecta em alguns pontos. Por exemplo, enquanto os homens estavam no campo de batalha, as mulheres ficavam em casa agindo por meio de suas orações. Algumas eram curandeiras e outras tinham visões. Então, mesmo que a Maria Rosa seja o centro dessa composição, podemos dizer que todas as outras mulheres também estão sendo representadas. No início da música, a letra fala que a oração que guia é a mesma que aprisiona. Isso porque, ao mesmo tempo em que a Maria Rosa recebia instruções vindas do monge em suas orações, ela também se tornava refém disso, porque se sentia no dever de estar no campo de batalha, guiando e liderando os soldados. Na letra do refrão é onde Maria percebe, por meio de seus sonhos, que o destino dela está traçado. Ela precisa lutar e não tem como fugir disso. Na literatura existem alguns trechos de possíveis visões que Maria Rosa teve, e nós decidimos também trazer isso para dentro dessa canção, nos inspirando no livro A Menina e o General, de Átila José Borges. Após o refrão, inicia um contracanto, onde Fernando cita trechos de uma dessas visões, enquanto eu continuo narrando a história da Maria Rosa. As mulheres do contestado muito se assemelham às mulheres de hoje em dia. Mulheres chefes de família, que trabalham fora, trabalham em casa, cuidam dos filhos e buscam esperança por meio de suas orações. Outra noite em devaneios, não sei quem sou.
posso fugir de tudo que me espera. Devemos estar prontos e entregar as nossas vidas, Mesmo em meio às flores, o nosso reduto será arrasado. do céu eu vejo a esperança. Essa é a nossa sobre divina mim, missão. como luz que me conduz e ilumina meu corpo e meus passos, lidera a frente do meu povo, nada temo. Visões que cegam, cruzam meu lado, a oração que me guia é a mesma que me aprisiona, inspiração divina me faz seguir. Sonho acordada e vivo tentando entender o que é de verdade, marchando em frente, ofertas de vidas, um dia normal, manto de estrelas que cobre o céu, prenúncio do que está por vir, vagando sem rumo à beira do abismo, não posso fugir. Gente, o que é isso? É lindo demais, lindo, lindo. Nossa, eu viajei assim na música, eu fui andar de cavalo, com um facão na mão. Estou emocionada. Foi lindo isso, e eu sei que as outras também são. Eu não consigo falar mais agora. Gente. Tu conseguiu relacionar com alguém? Eu consegui, só que não foi só com uma. Foi com a Teodora também. Eu senti a aflição das mulheres na guerra, não só das guerreiras que estavam à frente da Teodora, mas das mulheres, das mães, assim, das esposas deles. Foi isso que eu senti, assim, aquela coisa Anita Garibaldi, assim, de querer proteger o que ficou enquanto os homens estavam lá, porque a gente pensa na Batalha do Irani, né? Que foi uma coisa, foi o início de tudo, mas foi uma coisa mais calma, né? Os 4 anos foram muito sangrentos, foi o que aconteceu, o que eles fizeram com as pessoas para desapropriar das terras foram terríveis, né? Assim, foram dignas do que o Hitler fez lá, né? De queimar pessoas dentro do forno, de matar crianças e jogar para os porcos comer, assim, foi coisas terríveis. Eu me senti no papel dessas mulheres, não só das guerreiras, mas de todas as que fizeram parte da história, né? De Santa Catarina, que não é uma história só de Irani. Se não fosse a Guerra do Contestado, a primeira batalha, o Estado não teria esse desenho que tem agora, né? Seria outra história. O trabalho de vocês, assim, eu não estou achando uma só palavra para definir. Assim, incrível é pouco, impressionante é demais, assim. A música Dois Lados foi a nossa terceira composição, e a ideia dela era falar sobre os líderes de cada lado do conflito de Irani, tanto João Gualberto quanto José Maria. No processo da composição, a gente percebeu que a gente precisaria falar sobre cada visão, não somente sobre os líderes, mas cada visão, tanto a visão dos caboclos quanto a visão dos soldados. Então, a gente foi fazendo a composição da música, criando a harmonia como as outras, né? Chegando no resultado final, no momento da produção das guias, a gente percebeu que o que a letra falava não tinha nada a ver com a harmonia e com a melodia. Elas estavam felizes, né? E a letra é uma letra bem triste, bem pesada. Em virtude disso, a gente parou, analisou e resolveu reformular essa música. Tanto a harmonia dela, para fazer numa tonalidade menor, para soar mais triste, quanto a melodia também da música. Por isso, ela se tornou um desafio muito grande no meio do processo. No segundo momento do arranjo da música, depois de a gente ter feito a primeira guia da música e não tendo gostado do resultado, decidimos fazer uma segunda guia. E nessa guia a gente pensou em usar mais percussões, tanto é que é a música que tem mais percussões e a percussão está mais presente. Foi criado algumas ideias já de guia durante o arranjo e já no estúdio, com a ajuda do produtor, a gente conseguiu
definir as ideias e formular a música. A percussão trouxe uma estética um pouco mais rudimentar para a música, comparada às outras músicas, né? As outras, elas estão bem mais pop, digamos assim. E ela trouxe essa sonoridade mais próxima daquele tempo. E como toda guerra, todos os lados têm um ponto de vista, né? A primeira estrofe da música, ela relata um pouco sobre a visão dos caboclos. Já a segunda estrofe, ela vai falar um pouco sobre a visão dos soldados. E o refrão retrata sobre o sofrimento de modo geral. E como na letra diz, no final ficarão somente as marcas, que são as marcas que repercutem até hoje. De um dos lados da sorte, forças causam medo, em luta pelos direitos, só de fé se faz. A paz que nós queremos logo vai chegar, o poder da oração, agindo pela fé sem nada esperar, mão segura a cruz em união. São dois lados da história, ninguém vence no fim, feito folhas ao vento perdidas no tempo, a longa estrada ao destino declara perseguições, povo sem lar. Frente a frente, irmãos que por obrigação dão a vida na luta que o povo separa, sol que ilumina a terra sangrar. União, resistência. No final ficarão somente as marcas. O fim dessa batalha vamos esperar, marchando sempre com armas em mãos. Não há outra saída se não atacar. Ceifar a vida é nossa missão. São dois lados da história, ninguém vence no fim, feito folhas ao vento perdidas no tempo, a longa estrada ao destino declara perseguições, povo sem lar. Sempre um recomeço, feridas no peito, comando dispara, a esperança não falha, dor incessante, isso vai acabar. Feito folhas ao vento perdidas no tempo, a longa estrada ao destino declara perseguições, povo sem lar. Sempre um recomeço, feridas no peito, comando dispara, a esperança não falha, dor incessante quando vai acabar. Quando nós estávamos reunindo as ideias para a quarta música, nós queríamos fazer algo mais leve, então a gente pensou em retratar o que o povo fazia antes da guerra, como eles viviam. Então eu encontrei um artigo que falava sobre algumas práticas dos povos do Planalto Catarinense, no antes da guerra e no decorrer da guerra também. E foi aí que a gente encontrou o termo pichirum.
pesquisamos mais a fundo sobre o que é isso e a gente achou muito interessante. O pichirão é uma espécie de multirão em que os vizinhos se reuniam na época da colheita, um ajudava o outro e após essa colheita, então, eles se reuniam para dançar, cantar, comer juntos. Então esse era um momento leve e de esperança para eles, esperar a nova safra. Então essa é a ideia do pichirum. Retratar isso na nossa música foi algo que trouxe bem a ideia que a gente queria de leveza, porque o antes de como foi a plantação, como foi o decorrer do processo e até chegar nesse momento de alegria entre os vizinhos de ter essa troca. A letra da música foi inspirada em 2 textos, um artigo do Alexandre de Assis e um texto da Luciane Zeluzniak, que trouxeram bem a ideia do que a gente queria retratar. A letra ela é basicamente esse percurso do pichirum, mas desde antes do momento em que eles plantam até o momento da colheita. A gente fala então ali do campo, eles plantando, depois vai aquele crescendo do momento de descanso, do momento de brincar. No refrão, a gente colocou essa questão da criança brincando descalça na terra, justamente porque a criança traz essa leveza, então a gente quer mostrar a pureza, a calmaria, elas brincando. Na segunda parte da música, então, é a parte da colheita, que a gente coloca o povo ser ajudante, que um povo companheiro, que ele estava sempre à disposição. Era como uma convocação, esse chamado dos vizinhos, um ajudarem aos outros. Entre uma safra e outra, como a letra fala, que eles dançavam, cantavam, porque era um momento feliz. No final da música, então, quando fala na aurora, ouço a marcha quer dizer os soldados que estariam chegando e que a batalha iria começar. Então, a tensão final da música e aquela sensação que fica no ar é para dizer que naquele ponto a guerra começou. A ideia era mostrar como aquilo traria um conflito para as pessoas, como ficaria triste, que o povo então estava perdendo a paz naquele momento. Toda a paz que existia até o então da música já não seria mais a tranquilidade que até então eles estavam vivendo. No campo, nosso quintal, grãos caem ao chão, café no fogão de lenha, água movendo o pilão, colher tudo que plantou. Crianças brincando descalças na terra. A paz reina aqui em nosso lar. Vivendo assim todos os dias me sinto sonhando. Cai a noite, somente estrelas. Fico a rezar. Um povo companheiro, sempre à disposição, no trabalho de cada dia, prontos pra estender a mão. Entre uma safra e outra dançar, sem saber o que virá. Nascer do sol, crianças brincando descalças na terra. A paz reina aqui em nosso lar. Vivendo assim todos os dias me sinto sonhando. Na
povo todo sopra um vento de amargura. Já não sei pra onde vou. Esse tempo que não volta, apago as luzes, fecho a porta e a nossa luta começou. Nossa, quanta coisa, quanta informação, quanta lembrança, isso é fantástico. Eu gostei muito, né? Gostei muito, parabéns pela escrita, pela letra, pelas lembranças, pela memória toda, né? Me recoloquei, diríamos assim, na característica do sertanejo, né? Durante a minha infância eu tive muitas características voltadas para isso. E essas lembranças, quem sabe até a questão da Guerra do Contestado acabou me chamando muita atenção exatamente por isso. Porque parece não, ela fazia parte de mim sem eu ter participado. Então é muito mais profundo do que a gente pode imaginar, do que a gente pode sentir. A música, ela traz um povo tão ordeiro, tão tranquilo, tão sofredor, mas tão batalhador, né? Esse povo, ele tinha esperança para tudo, de sobreviver de uma forma pacífica. Caboclos de Irani, caboclos de Taquarussu, pessoas extremamente livres, extremamente pobres, simples, humildes, e eles só vão para um combate porque eles estão desesperados. Da mesma forma que acontecesse com nós, alguém invadir o nosso território, o nosso terreno, querer levar o nosso carro, querer levar nossos filhos, nós também íamos virar-nos demônios. E aquela esperança, aos poucos, se transformar nisso. Que amargura, que sofrimento. Foi uma experiência fantástica que vocês me proporcionaram com isso. Toda essa calmaria, toda essa tranquilidade, toda essa possibilidade, toda essa amabilidade, essa ligação entre um povo e outro, entre uma família e outra. E aí, essas nuvens negras, elas trazem tanta destruição. Incerteza, o corre para lá, corre para cá, para onde vou? Isso aqui é tão atual. Eu trabalho com alunos do 6º ao 9º ano e lá do ensino médio, e essa frase aqui está tão atual. Já não sei para onde vou, eles não têm mais percepção, eles não têm mais caminho. E aí a gente percebe nessa letra, nessa música, uma ligação tão atual com a nossa sociedade. Crianças sem rumo, jovens sem destinos. A facilidade fez com que caminhos fossem tomados de forma diferente. E aí, apago as luzes, fecho a porta e a nossa luta começa. E aí, se me questionasse, e a Guerra do Contestado acabou? Como que ela acabou? Vocês me provam que não, que é uma luta constante. E a quinta música, então a gente pensou em fazer uma música só instrumental que retratasse toda a guerra. O decorrer dela, então, dá pra ir percebendo algumas fases de toda a batalha. O início, ela começa uma tonalidade maior, então ela demonstra mais a felicidade, a calmaria, aquela mesma lógica do Pichirum. Depois, ela vai mudar tanto a fórmula de compasso como a tonalidade, que vai para uma tonalidade menor. E isso vai já mostrando o desenvolvimento da guerra, o que divide o momento calmo para o momento mais tenso, então, é a entrada de um trem. A gente quis representar por meio das notas e o desenvolvimento, e foi o trem, o estupim da guerra, que deu início a tudo o que aconteceu depois. No meio da música também a gente tem um cânone. O cânone é uma melodia repetida várias vezes que inicia em pontos diferentes. Então, nesse cânone dá para perceber que é como se os soldados estivessem chegando, e aí começa a ficar mais tenso, mais dramático. Dá a sensação também de ter uma batalha acontecendo. No final, então, muda a fórmula de compasso novamente. A gente traz a ideia do início da música para mostrar que voltou tudo ao normal, mas as coisas não estavam mais normal, estava tudo triste, tudo de uma forma que não era esperada para aquela população. E essa música também, ela termina sem um fim, para soar como se isso seguisse até os dias atuais. O nome a gente escolheu Trilhos, que é para representar tanto a ideia do trem, que os trilhos do trem, também como a ideia do crescimento da música e todo o caminhar da guerra.
Chegar no final do projeto e ver tudo aquilo que desenvolvemos por meses se materializando é gratificante. Foram vários encontros, ideias boas, ideias ruins, discordâncias, debates, e tudo isso serviu para que chegássemos em um resultado satisfatório para todos. A experiência foi desafiadora, mas com um enorme significado. Transmitir a história através da nossa arte é muito especial. O que nós esperamos agora é que o lançamento desse EP alcance um bom número de pessoas e que pelo menos uma parte delas possa ser tocada de alguma forma. Assim saberemos que nossa missão foi cumprida.